Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e longevidade. Essa é uma série de vídeos onde eu comecei falando sobre hormônios, de uma maneira geral, para entendermos essas substâncias, o que são esses mensageiros. Passei para um tema onde eu falei sobre tireoide, como funciona a tireoide e a produção dos hormônios tireoidianos. E agora, nesse terceiro vídeo, vamos abordar temas de disfunção tireoidiana. Quais são as disfunções tireoidianas que podemos encontrar comumente dentro do consultório? Uma delas é o hipotireoidismo, A outra é o hipertireoidismo. Aqui já entra um adendo, hein? Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, eu pergunto na minha anamnese, na consulta, teus pais têm alguma doença? Aí a paciente fala assim, a minha mãe tem tireoide, doutor. Olha que isso é um erro muito comum, tireoide todo mundo tem. É uma glândula que está aqui e todo mundo tem, né? Falar, meu parente lá tem tireoide. Não, isso é normal, tá? A disfunção seria se essa glândula trabalhar demais ou de menos. E o próprio nome da doença já está explicando, ó, hipotireoidismo, hipofunção da glândula. Ou seja, se a glândula está trabalhando pouco, você vai ter um hipotireoidismo. Se a glândula está trabalhando muito, está produzindo muito hormônio, né? Quais são os hormônios? Já falei disso antes, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo que assista. O linkzinho vou botar aqui em cima, tá? Para você já vir para esse vídeo prontinho. Ó, os dois hormônios que a glândula tireoide produz, T3 e T4. Produziu demais? Hipertireoidismo. Produziu de menos? Hipotireoidismo. Quais são as causas mais comuns de hipotireoidismo? Importante entender isso. A causa mais comum aqui é Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é um hipotireoidismo de caráter autoimune. O que é autoimune? É quando o próprio corpo começa a produzir anticorpos que vão atacar células saudáveis do nosso corpo. Ou seja, você passa a se matar. Isso é uma doença autoimune. Para quem tem alguma doença autoimune, quer entender um pouquinho mais sobre doença autoimune, tem um vídeo meu, que é o 4º vídeo da série sobre intestino. Vou botar o linkzinho aqui, que é o vídeo que eu explico sobre doenças autoimunes. Na verdade, a maior causa de hipotireoidismo é doença autoimune e a maior causa de hipertireoidismo também é doença autoimune, que a gente chama de doença de Graves. Porém, disparadamente, o hipotireoidismo é muito mais comum do que o hipertireoidismo. E o que eu percebo e o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo muitos pacientes com hipotireoidismo não fazendo o tratamento correto dessa doença e, portanto, chegando ao meu consultório com queixas muito frequentes de hipotireoidismo. Apenas para relembrar, mostrei isso no vídeo anterior, temos aqui o hipotálamo e a hipófise. Antes de chegar na tireoide, propriamente dito, a gente tem então esses dois controladores hormonais, aonde o hipotálamo produz o TRH, que vai vir na hipófise, estimular ela a produzir o TSH, que por sua vez vai vir até a glândula tireoide, estimular ela a produzir T3 e T4. Olha um erro muito comum que nós somos induzidos a cometer na faculdade. Nós médicos saímos da faculdade achando que a melhor maneira de analisar a tireoide é olhando um exame que nem é produzido pela tireoide, olhando um hormônio chamado TSH. Nós olhamos o TSH
e a partir daí estabelecemos uma ideia, formamos uma ideia de como que a tireoide está trabalhando. Então, como que funcionaria isso? Eu gosto muito de comparar isso a uma gangorra, tá? Mais ou menos assim, ó. O TSH aumentou. Por que o TSH aumentaria? Ele aumentaria para que a glândula produzisse mais T3 e T4. Então, se o TSH aumentou, se ele subiu aqui, se agora ele está aqui em cima, é porque o T3 e o T4 estão aqui embaixo. E aí, no momento que ele aumentou, essa gangorra vai inverter. Vamos fazer aqui de outra cor. Vai inverter, ó. Vai subir o T3 e o T4, e como subiu e o hipotálamo identificou que agora tem muito, ele diminui a produção de TSH. Por quê? Porque tem que diminuir o estímulo para que a tireoide produza. Não queremos mais tanto hormônio. Entenderam? É uma gangorra. Só que quando você está em estado de equilíbrio perfeito hormonal no teu corpo, essa gangorra ela vai ficar retinha. Ou seja, você vai produzir um pouquinho de TSH, a tua hipófise, a tua tireoide já vai responder com T3 e T4, e aí a tua hipófise já sossega, já não produz mais TSH, e isso fica num ajuste fino perfeito durante o dia. Bom, quais são os motivos que podem levar, então, a eu desenvolver um hipotireoidismo? O que é o Hashimoto? O Hashimoto é uma inflamação, a gente já chama tireoidite, é uma inflamação na tireoide que faz com que esta glândula diminua a produção dos seus hormônios. A inflamação na glândula tira o poder da glândula de produzir T3 e T4. E, portanto, pela baixa de T3 e T4, o que eu espero? Eu espero encontrar uma hipófise pedindo por T3 e T4. E como que ela pede por T3 e T4? Ela produz TSH. Então, aprendemos que comumente o paciente com hipotireoidismo ele vai apresentar um TSH elevado. Usa-se como valor de referência tradicional de 0,3 a 4,3. Esse é o valor tradicional. Isso aqui é uma vírgula, 4,3. Assim. E que pacientes acima de 4,3, então, terão o seu quadro de hipotireoidismo detectado. O que a gente sabe, na verdade, é que essa referência ela é muito ampla e que pessoas que têm a sua tireoide funcionando plenamente, perfeitamente e equilibradamente vão trabalhar com números muito menores aqui, de 0,3 a 2,0. Já existem autores que falam que o máximo do TSH seria 1. É um pouco complicado trabalhar com essa margem tão justa. Mas, enfim, eu gosto muito de trabalhar com esse limite de 2. Ah, então se eu estou acima de 2 eu tenho hipotireoidismo? Não, você não tem o hipotireoidismo, mas você já tem sinais de que essa glândula poderia estar trabalhando melhor. E por que essa glândula talvez não esteja trabalhando tão bem? Lembra no vídeo anterior o que eu mostrei? Para você produzir T4 e T3, você precisa de tirosina, que é o aminoácido, e átomos de iodo. E iodo, na tabela periódica, o iodo se encontra na coluna dos halogênios. Quais são os outros halogênios além do iodo? Temos o flúor, temos o cloro, temos o bromo. Esses são os principais aqui. Porque, veja bem, a célula da tireoide, ela capta iodo para poder formar T4 e T3 a partir de uma bomba dependente de sódio. E essa mesma bomba, ela não é exclusiva para iodo.
ela vai captar qualquer outro halogênio. Então pensa comigo, vamos ver. Flúor. A nossa pasta de dente é rica em flúor para evitar cáries. A nossa água carrega flúor. Então você diariamente está recebendo cargas de flúor. Você está recebendo cargas de cloro. Você toma um banho quente, o vapor da água libera cloro, tem cloro na água. O vapor da água faz você inalar cloro. Sem contar que a própria pele é um órgão absortivo. O cloro vai absorver na pele. Aonde que você encontra bromo? Em todas as farinhas. As farinhas carregam alta quantidade de bromo. Então você acorda, toma o teu banho, senta para comer, come aquela fatia de pão, aquele bolo, depois vai escovar os teus dentes e começa a saturar essa bomba, que é a bomba por onde o iodo entra na tua tireoide. Você começa a ter uma competição de iodo e teus níveis de iodo caem. É muito comum, quando o teu nível de iodo cair e a tua glândula entrar em desespero porque ela precisa de iodo, é muito comum você formar nódulos na tireoide. Cistos, nódulos. Se você fizer ecografia, ultrassonografia de tireoide em 100% da população, você vai encontrar achados ocasionais, vai encontrar nódulos e cistos em grande parte da população. E se você pegar esse paciente e der uma dose de iodo por um pequeno espaço de tempo, uma dose suprafisiológica, ou seja, altas doses de iodo, você percebe que muitas pessoas com nódulos e cistos diminuem aquele nódulo expressivamente, podendo chegar até a diminuir o nódulo. Lógico, desde que esses nódulos não estejam associados à tireoidite de Hashimoto, porque a tireoidite também gera nódulos inflamatórios. Eu estou falando agora de outros nódulos que surgem por causa da falta de iodo. Lembra no vídeo anterior, quando eu desenhei uma célula e eu mostrei que todo hormônio ele precisava chegar até a célula e se acoplar num receptor? Como que os hormônios tiroidianos, como que o T3 e o T4 chegam até as células? Eles precisam de um transportador. E o principal transportador é o TBG, globulina ligadora de hormônio tiroidiano, TBG. Também é transportado por um pouco de albumina. A albumina também faz parte desse transporte, mas com certeza absoluta, TBG é muito mais importante. E então, você precisa garantir que o teu corpo consiga produzir, ter concentrações suficientes de TBG para levar o T3 e o T4 até a célula, para permitir que ele entre e vá lá no núcleo modificar uma expressão de RNA. O que acontece aqui é que existem uma classe de, como eu chamaria isso? Uma classe de porcarias, vamos chamar de porcarias, chamadas de disruptores endocrinológicos. O que são os disruptores endocrinológicos? São moléculas que não são produzidas pelo nosso corpo, são ingeridas, mas que ao entrarem em contato com o corpo, vão atuar se ligando nos receptores da célula e impedindo então que o receptor fique pronto para receber hormônio. Eu vou dar exemplos de disruptores endocrinológicos. Talvez o principal, mais perigoso, chama bisfenol A, que é o BPA. O BPA você encontra em plásticos, o plástico aquecido, o carpete a mais de 25 graus, aquela sala de reuniões acarpetada, com a porta fechada no verão, passou de 25 graus e você inala, ao entrar ali você inala bisfenol A. Esquentando um plástico no micro-ondas, você vai ter o BPA, vai inalar, vai consumir o BPA e isso tudo vai direto para os receptores celulares. Então a gente sabe que muitas disfunções hormonais hoje estão relacionadas à intoxicação por contaminantes que são disruptores
endocrinológicos. Outro muito comum é o fitoestrógeno da soja, né? A soja é um disruptor endocrinológico, óbvio que daí não interfere com hormônios tireoidianos, vai interferir com outra categoria que são os hormônios sexuais. Mas olha só, aqui tem mais um problema que pode fazer com que a tua tireoide não funcione plenamente. Um disruptor endocrinológico atuando diretamente na célula. Estão vendo como pode? Vários ajustes. Agora, quer ver? Vida moderna. Qual é a doença do século, né? Doença não. Qual é o problema do século? Vocês já ouviram falar de um tal de estresse? O que acontece com uma pessoa exposta ao estresse contínuo? Uma pessoa que passa por situações de estresse crônico pode, e não é raro, ter a sua glândula adrenal, que é a glândula que produz o hormônio do estresse, que é o hormônio cortisol. Essa pessoa pode ter a sua glândula adrenal acometida por um estresse crônico e os níveis de cortisol caem. Você encontra pessoas com cortisol de 6, de 7. E qual a importância do cortisol com essa aulinha de tireoide? O cortisol é fundamental no funcionamento, na sinalização do hipotálamo para a hipófise, que eu já apaguei aqui. Para que o hipotálamo se comunique com a hipófise, níveis de cortisol satisfatórios são necessários. E hoje a gente encontra muitas pessoas fadigadas crônicas e pessoas com fadiga crônica não produzem cortisol e, portanto, vão ter um hipotireoidismo secundário a uma fadiga adrenal. Olha como a coisa vai ficando complexa, mas ao mesmo tempo vai tendo uma explicação e vai ficando fácil de entender isso. Agora, falando em tratamento de hipotireoidismo, aquele tratamento clássico, né? Porque se o paciente chegou no consultório com um hipotireoidismo, a primeira coisa a avaliar é olhar o cortisol, é olhar como é que está a alimentação, ver se essa pessoa está ingerindo quantidade de iodo suficiente, se ela tem fonte de tirosina, de selênio, de zinco, né? Para ativar aquela enzima selênio-diodinase que eu falei no vídeo anterior. Outra coisa importante, no vídeo anterior eu falei para vocês que a maior conversão de T4 em T3 é fígado, rins e baço. Porém, 80% dessa conversão eu diria que é no fígado. E hoje, analisando que 52% da população brasileira encontra-se em sobrepeso, portanto tem algum nível de depósito de gordura no fígado, você encontra ali pessoas com fígado inflamado. Será que esse fígado vai estar fazendo a função de converter o T4 em T3? Provavelmente não. E existe uma outra situação que faz com que esse fígado com certeza não dê conta de fazer a conversão do T4 em T3, que é o fígado que diariamente recebe remédios de doentes crônicos, né? Aquele cara que toma o antipertensivo, o remédio para diabetes, o remedinho para dormir, o remedinho para depressão, o omeprazol porque ele está tomando já muito remédio, o estômago está gritando. Esse fígado que está em estado de estresse metabólico por diariamente receber remédios, ele vai ter com certeza absoluta uma diminuição da taxa de conversão de T4 em T3. E aí você vai encontrar o paciente com um hipotireoidismo que não foi identificado, porque ele só foi avaliado pelo T4 e pelo hormônio TSH. Isso é importantíssimo. E entender também que quando o paciente toma o hormônio T4, que vai vir sobre vários nomes, Synthroid, Levoid, Eutirox, esses não são hormônios bioidênticos, são hormônios sintéticos. E qual o problema do hormônio sintético, que é usado hoje comumente no hipotireoidismo? Você tomou o T4, lembra que eu falei, ele não tem ação. Ele precisa perder uma molécula de iodo para se transformar em T3. E quem faz isso é esta enzima selênio-dinase. Se esse paciente que está num tratamento de hipotireoidismo clássico, tomando só o T4, não tiver capacidade de converter em T3, ele não está recebendo nada. Ele vai estar
com o nível de T4 no sangue aumentado, com o nível de TSH controlado, e ele vai ter o exame dele bom, mas ele não vai estar bem. Ele vai reclamar das mesmas reclamações. Ele vai dizer, eu estou depressivo, eu estou cansado, meu cabelo cai, eu estou engordando pra caramba, eu não consigo emagrecer, eu vou para academia, eu não emagreço, eu emagreço somente mediante dietas muito radicais e quando eu volto a comer um pouquinho normal, eu engordo de novo. Esse paciente só tem o seu exame tratado, mas ele ainda está com hipotireoidismo. E uma coisa muito mais interessante, quando você produz o T4 natural e a selênio-diodinase vai lá e sequestra um iodo, ela sequestra o iodo da quarta posição, transformando em T3 bioativo. Agora, quando você toma o T4 sintético, existe uma probabilidade aumentada de que a selênio-diodinase retire a molécula de iodo da terceira posição do T4, transformando então o T4 em um T3 inativo, que a gente chama de T3 reverso. E aqui você acabou de perpetuar o hipotireoidismo mesmo tendo exames normais. Isso é muito interessante porque é a prática do dia a dia do consultório. Apenas para finalizar e falar do que eu não comentei ainda, o hipertireoidismo, que é uma situação muito mais atípica, menos frequente, é onde o paciente passa a produzir excesso do hormônio T3 e T4 e ele vai ter então praticamente os efeitos inversos do hipotireoidismo. É um paciente que vai ter um estado de emagrecimento forçado, ele vai estar muito magro, ao invés de estar depressivo e fadigado, ele vai estar inclusive taquicárdico de tanta agitação, ele vai ter arritmia, vai botar a mãozinha no pulso aqui, vai sentir o pulso arrítmico e ele pode ter também um sinal clássico do hipertireoidismo que chama exoftalmia, que são os olhos esbugalhados, os olhos para fora, o olho saltado. Isso é muito comum do paciente com hipertireoidismo sem tratamento. E obviamente que tanto esta condição de hipotireoidismo quanto esta condição de hipertireoidismo precisam de um acompanhamento com um profissional adequado, com um médico capaz de tratar você. A ideia desse vídeo era apenas explicar um pouco, pois se você talvez fez algum examezinho e percebeu que os teus exames estavam bons, mas que você não está se sentindo bem, você tem todos esses sintomas, tanto de hipo quanto de hiper, muitas vezes você pode discutir isso melhor com o médico que cuida de você. Você fala assim, olha, por mais que meus exames estejam bons, será que é normal esse quadro de fadiga crônica? Eu estou engordando, não consigo emagrecer? Será que a minha tireoide não pode ter alguma alteração que nesses exames mais simples não foram identificados? Porque mais importante do que exame é olhar a clínica do paciente, o que o paciente está trazendo para você. Isso é o mais importante. Eu vou ter que encerrar esse vídeo, o pessoal da produção aqui já está fazendo assim para mim, passei do meu tempo, eu espero que não tenha ficado muito denso, muita informação, mas é impossível falar de tireoide e de hipotireoidismo sem explicar todo esse conjunto, essa orquestra bioquímica hormonal. Gente, muito obrigado. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal e aqui abaixo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo. Muito obrigado, fiquem com Deus.